Olá, com 59 dias de guerra, o exército de Israel está alertando os palestinos a sair de Khan Yunis, a maior cidade do sul da faixa de Gaza, para onde avançam dezenas de tanques israelenses, e a cidade de Yahya Sinwar e Mohammed Deif, os dois principais líderes do movimento de resistência islâmica, o Hamas, na faixa de Gaza. Israel acredita que eles estejam escondidos em Khan Yunis. O exército de Israel está dizendo para os palestinos irem mais para o sul, em direção a Rafah, na fronteira com o Egito, mas eles já foram forçados a sair do norte de Gaza e os abrigos no sul estão superlotados. Um bombardeio israelense destruiu a sede do maior tribunal de Gaza, construído por 11 milhões de dólares com dinheiro do Catar. O Israel luta no norte e no sul do território. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou que as forças de Israel vão permanecer no norte de Gaza até destruir totalmente a estrutura política e militar do Hamas. O nível de sofrimento humano é intolerável, declarou a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Miriana Spoljaric, considerando inaceitável que os civis não tenham lugar seguro para ir em Gaza, com um cerco militar, sem que haja uma resposta humanitária adequada. A coordenadora de ajuda humanitária das Nações Unidas para os territórios palestinos, Lynn Hastings, alertou que a situação humanitária, que ela já considerava infernal, vai ficar mais infernal ainda. Para pessoas que receberam ordens de sair de onde moravam, não há outro lugar para ir e muitos poucos meios de sobrevivência. Em encontro no Fórum Reagan de Defesa Nacional, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, voltou a insistir na necessidade de Israel de proteger civis. Neste tipo de luta, afirmou o chefe do Pentágono, o centro de gravidade é a população civil. Se você joga os civis nos braços do inimigo, pode ter uma vitória tática e uma derrota estratégica. É o risco que Israel corre ao massacrar os palestinos de Gaza, que apareçam vários voluntários do martírio para o Hamas ou a próxima organização que o suceda. Os militares israelenses querem mais alguns meses de guerra para destruir o Hamas, mas a revista inglesa The Economist adverte que a janela de oportunidade para a resposta israelense ao ataque terrorista de 7 de outubro está se fechando. Aliás, um foguete disparado pelo Hamas naquele dia visou a base militar de Sdot Misha, onde estariam as armas nucleares de Israel. Os objetivos de destruir o Hamas e salvar os reféns são contraditórios. 108 israelenses e 24 trabalhadores estrangeiros foram libertados durante a trégua de uma semana, que acabou na sexta-feira. Pela estimativa da inteligência de Israel, restam 137 dos cerca de 260 reféns sequestrados pelos terroristas em 7 de outubro. Numa guerra de alta intensidade, eles correm sério risco, são escudos humanos para o Hamas. As negociações para prorrogar a trégua e trocar mais reféns por prisioneiros palestinos fracassaram porque o Hamas queria negociar a libertação de homens adultos antes de soltar as últimas 17 mulheres e crianças que estão em seu poder. O ministro da Defesa de Israel afirmou que quando os militares avançam, a pressão sobre o Hamas cresce e com ela a chance de resgatar mais reféns. Pouca gente acredita nisso. Israel está sob pressão dos políticos, dos militares e da opinião pública para destruir o Hamas depois das ações terroristas de 7 de outubro, mas ao mesmo tempo, uma parte da opinião pública israelense, especialmente as famílias dos reféns, querem a sua liberdade. E os aliados internacionais de Israel exigem proteção aos civis palestinos e um fim rápido da guerra. O número de palestinos mortos pela guerra na faixa de Gaza subiu para 15.899, dos quais 70% eram mulheres, de acordo com as autoridades de saúde do Hamas. Os militares de Israel alegam que matam 2 civis para cada miliciano do Hamas morto, mas essa proporção não se sustenta se levarmos em conta as mulheres e crianças mortas.
só elas já são mais de 2/3 do total. Mais de 1.200 israelenses estrangeiros morreram no ataque terrorista de 7 de outubro, que deflagrou a guerra. Pelo menos 78 militares israelenses morreram na invasão de Gaza. E o número de jornalistas mortos na guerra subiu para 71, 64 palestinos, 4 israelenses e 3 libaneses. 100 caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza na segunda-feira. O número é insuficiente. A ONU estima que sejam necessários 500 caminhões por dia. Com o fim da trégua, na sexta-feira passada, a milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, voltou a atacar Israel, que é uma segunda frente de guerra, com um inimigo muito mais poderoso do que o Hamas. E também aumenta a tensão na Cisjordânia, desde que o governo mais extremista da história de Israel assumiu o poder há um ano, com a intenção declarada de vários ministros de anexar a Cisjordânia ocupada. Aumentou muito a violência entre as forças de segurança e os colonos israelenses de um lado e os palestinos do outro. Desde o início do ano, pelo menos 457 palestinos foram mortos, 248 desde o começo da guerra, e mais 2 nesta segunda-feira. É a terceira frente do conflito, tomado por um erro como palestino, um herói que defendeu as vítimas e matou os responsáveis por um atentado com 3 mortes em Jerusalém, foi morto pela polícia israelense depois de se render e levantar as mãos para o alto, que mostra como a polícia trata quem considera palestino. Ainda os ataques no Mar Vermelho dos rebeldes hutis, xiitas zaiditas apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, que é uma quarta frente de guerra. Os Estados Unidos acusam o Irã pelos ataques dos hutis no Mar Vermelho. Além disso, milícias xiitas atacam bases militares dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Então, o risco de internacionalização, uma internacionalização ainda maior do conflito, de uma regionalização da guerra no Oriente Médio, não pode ser descartado. E tudo isso com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fragilizado depois de meses de protesto contra uma reforma judiciária que, no fundo, se destina a blindá-lo em processos de corrupção. E também está sendo acusado pelo fracasso em defender o país do ataque de 7 de outubro. Um dos processos por corrupção, fraude e abuso de poder andou nesta segunda-feira. O gabinete de guerra, onde a gente de olho no cargo de chefe do executivo não pode mais evitar tomada de decisões difíceis, como eliminar o Hamas ou salvar os reféns. O ditador da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, advertiu que Israel pagará um preço muito alto se perseguir e matar líderes do Hamas em outros países, inclusive a Turquia. O Conselho de Segurança Nacional de Israel emitiu um alerta de antissemitismo para israelenses em visita a países europeus, inclusive Alemanha, França e Reino Unido. O assassino de um turista alemão em Paris declarou lealdade ao Estado Islâmico e disse que agiu em reação à perseguição de muçulmanos no mundo inteiro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.